Olá para você com mais um folhear dos meus cadernos de 2020. Esse aqui é um caderno de tudo que eu usei, se eu não me engano foi o quarto caderno de 2020. Ele é um Obunite. Comprei, vou confessar, porque achei que ia ser muito legal, porque muita gente usa, mas acabou que foi legal porque durou 2 meses, 4 meses, né? Que eu fiz 6, 7, 8, 9. Mas eu vou confessar que eu não achei lá grandes coisas, não. Fiquei até um pouco cansada dele. Não vi a hora de acabar. Eu sempre começo a abertura do mês assim, colocando algumas imagens que tem a ver com aquele mês. Temos intervenções da minha filha, que as chaves que normalmente eu uso. Toda vez eu faço nessa afirmação, já falei com vocês, o grid de contagem, então, como os quadradinhos vocês são menores, tem mais do que normalmente os meus cadernos têm. Então aqui eu tinha 55, 56 úteis, né? E 38 ou 39. Eu deixei um pouquinho só de espaço. Mas é um número bem maior, assim, então cabe bem mais coisa. E consequentemente a minha letra ficou bem menor, né? Então coloco aqui alguns acessos, alguns eventos que eu ia participar. Alguns eu participei, outros não, mas a grande maioria eu acabei usando sim. Alguns cadernos que eu estava usando na época. Dá pra ver que é um caderno de tudo mesmo, que eu uso para várias coisas. Umas ideias de coisas que eu podia fazer na minha casa, horários da Ayurveda, aulas online. Essa aqui eu posso até fechar, que eu já acabei essa aqui ainda tá pendente. Então essa aqui era a abertura que eu fazia, sim, essas coisas que eu trocava, mas que eu achei importante. Algumas leituras que eu fiz. Coisas que eu queria comprar, tem até que rever essas coisas. Encomendas, foi quando a gente estava pedindo muita coisa, né? No frisson ainda da pandemia, algumas contas do Instagram que eu achei legal. Vira e mexe eu faço isso, eu acho muito legal de acompanhar. Isso aqui são sempre ideias que eu gosto de deixar num lugar só. Aqui tá vendo? Os registros diários junto com as coleções mesmo. Eu estava usando mais cores, né, com marcadores por assunto e bastante adesivo. E ultimamente eu tenho feito menos. Como esse caderno ele não suportava todo tipo de caneta, dá pra ver que eu escrevi mais com a caneta preta. E aí, pra ficar colorido, eu usei bastante adesivo. E usei os marcadores, né, um pouco de washi tape, algumas colagens. Mas muito pouco, porque a folha é muito fininha, tá vendo? Aqui é o resumo das principais lições do livro Casa Organizada, foi muito legal, da Thaís Godin. Algumas imagens que eu via, né? Os desenhos aqui, ó, da cômoda, do quarto. Um painel que eu tentei começar a fazer que não rolou. Alguns desenhos, quando eu tava estudando um pouco sobre flores. Desenhos aleatórios, é importante. De estrada, de coisas que eu podia abrir mão, algumas finanças. Todo mês eu faço essas coleções de finanças. Aqui eu tava fazendo da semana, então eu fazia uma abertura por 7 dias. Acabou que depois eu resolvi achar melhor fazer o planejamento semanal mesmo. Aqui alguns horários de rotina. Aí com a continuação, então aquilo que eu comecei naquela página, na 41, continua aqui na 61, que é a ideia, né, do boletim de junho. Você poder retomar a partir da página que você tiver, né? Algumas ideias, quando eu transformei essa conta, inclusive que ela tá ativa do Ocre, de ser bazar para coisas de casa, assim, que foi por causa do Reconexão Gar, foi bem legal. Então, basicamente é isso. Tem muitas entradas diárias, tarefas que eu já vou fazendo na ordem mesmo, algumas coisas semanais, as ideias de vídeos que eu via, de textos que eu lia, algumas lições. Quando eu deixo para fazer no final, eu normalmente não faço. E aí, por causa disso, nesse ano de 2021, eu já estou fazendo à medida que as coisas acontecem. Esse aqui foi bem legal que eu fiz, para acompanhar meu humor, mas não achei que foi tão válido assim. Esse aqui são grandes marcos, né, do mês. Eu achei que foi bem legal, assim, acompanhar as leituras. Antes eu acompanhava, porque eu faço muitas leituras de várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas enfim,
hoje em dia não faz mais sentido, mas antes fazia. Eu colocava as coisas que a gente estava se alimentando, os horários, porque queria ter uma ideia, né? Aqui, ó, que eu ia estudando coisas, por exemplo, introdução Montessori, e eu ia anotando aqui mesmo, no caderno mesmo. As encomendas, né? Que, ó, esse registro diário excepcionalmente foi bem curtinho. Aí eu já continuei a partir daqui, próximo. E as colagens, né, os adesivos, eu sempre coloco no final. Aí depois eu escrevi em cima, aqui ideias. E aí eu não passei tudo pra cá. E eu acho que se eu não faço na hora, depois eu acabo deixando para depois. Isso aqui é já aquela ideia de contextos, assim, do que fazer, tarefas, em que lugar. Foi bem legal, acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiz. Inventário de sapatos, e aí a partir disso eu passei muita coisa pra frente, de bolsas também. Algumas metas, né? Acho até legal depois eu voltar. Esse aqui eu fiz inspirado no Austin Kleon, do Hobby como Artista. Achei bem legal, você corta um trecho, aí você faz uma intervenção a partir dele. Meu dia ideal. Tá vendo? Algumas hashtags, usei muitos adesivos, foi bem legal. Esse aqui que eu fiz sobre arte de registrar conversas significativas, eu acho que foi um embrião para essa outra proposta que eu quero fazer, que dá para ver lá no Rabiscando a gente aprende. Isso aqui, metas, referências, o que eu quero fazer, isso tudo surgiu de um workshop que eu tive que dar, e aí eu percebi que era importante para mim, e eu falei que eu investi a partir disso. Leituras de registros que importam, que são sugestões bem legais, leituras que eu precisava concluir, que eu já li, que eu precisava resumir, contrato de criatividade do caminho do artista. Acho muito legal a gente anotar as coisas no caderno. Esse aqui é uma intervenção da minha filha no registro diário. Acho muito legal, tá vendo? As lições eu não fiz, e é por causa disso que em 2021 eu comecei a já fazer toda semana, à medida que vai acontecendo, eu faço no planner. As leituras, né? Que é controle de alimentação, e aí que eu vi que já não estava rolando tão certo assim, né? Então, porque eu não estava a fim de fazer uns compromissos da minha área da vida, mais encomendas, ideias, grandes metas, coisas que aconteceram que são relevantes de lembrar, coisas que eu quero, que depois eu preciso voltar para ver se eu cumpri essas coisas, estudos de Dragon Dream, GTD. Então dá para ver que o caderno ele é realmente essa mistura de lista com, por exemplo, aqui disciplinas da faculdade que eu preciso cursar, que eu não preciso cursar. Sempre que tem que fazer alguma alteração de estudo, eu sempre volto, recorro a essas listas. Leituras relacionadas a desenvolvimento infantil, familiar, que já fazendo um cronograma do meu estudo, quando estava retomando as aulas em formato virtual, né? Universidade pessoal, coisas que eu queria estudar, foi bem legal fazer isso. Inventário de coisas que eu já comprei, comecei a fazer, mas não foi muito certo. Algumas coisas que eu consigo fazer quando ela está dormindo, que eu já estava mais animada com a facilitação gráfica, e aí eu desenhei bastante as coisas que iam acontecendo, que foi bem legal. Isso aqui é a intervenção que eu fiz na minha cozinha. Estava bem mais animada com registros visuais. Daqui da semana eu já não escrevi tanto, né? Para ver quem ondas, né? Que é o estudo de Ayurveda, estações do ano. Isso aqui eu trouxe para 2021, sim. Calendário de estudo do Vida Organizada que eu tô fazendo, que eu preciso terminar. Eu acho que eu fiquei por aqui. Eu acho que eu preciso terminar essas outras coisas aqui de ler. Uma mala para... Acho que é uma malinha de ter sempre com ela, assim, quando for viajar, quando for sair com ela na rua e tudo mais. Achei legal fazer isso. Uns compromissos, pedidos. Vendo de novo as lições, não funcionou. E aí eu acho que eu deixei de fazer isso, e aí depois agora que eu resolvi que é importante, eu retomei. Isso aqui, ó, as cores da faculdade eram dessas, e fora isso, eram essas outras leituras. E aí eu percebi que eu já não estava acompanhando tanto, já não estava fazendo tanto sentido para mim, né? Meu horário do FV, as coisas que eu queria fazer relacionadas às áreas, que a alimentação ainda fui fazendo, esses grandes marcos, eu achei bem legal. Uma coisa que eu tenho feito agora em memórias, depois eu posso mostrar para vocês. Lista de assim que possível, isso é muito legal. São tarefas que você quer fazer, mas você não tem condição de fazer agora, ou você não quer fazer agora. Você faz uma lista e quando você tiver um tempinho, você retoma aqui e faz.
uma rotina que seria ideal, algumas ideias de homeschooling para fazer com a Iô, né, de estudar em casa, já que a gente está na pandemia, leituras da faculdade. E aqui eu não terminei porque depois eu migrei, né, para outro caderno que mudou aqui, aí eu concentrei no caderno de estudos mesmo da faculdade. Inventários de estudos, né? Então aqui é uma coleção de coleções, né? Então eu comecei a desenvolver, não sei se dá para acabar, depois eu preciso retomar esses cadernos, dá uma olhadinha aqui que ficou para trás, tá vendo? Aqui eu já não tava com muito saco, queria que esse caderno cabeça logo, e aí tem muitos espaços em branco, eu acho que eu pulei para preencher depois e aí acabou que eu não preenchi. Mas a maioria é sempre uma página mesmo, coisas que eu gosto, que eu acho legal de anotar, às vezes quando a gente tá mal, né? Que é o planejamento semanal, então são coisas que não tem dia fixo ou que eu quero realizar naquele dia. E aí eu já anoto ali pra eu já me organizar, né? Já que eu faço as escritas por dia mesmo, tá vendo? E aí, de reforçar a aprendizagem, coisas que foi bem legal, que eu li, que eu quero colocar na prática. Quando eu comprei, eu acho atitudes novas. Que é de novo rotina ideal, então é muito legal, né, para isso, porque toda vez que você quer se reorganizar, quando entrou a primavera, né, e eu achei que fazia mais sentido fazer isso com as flores, né, honrar esses nossos ciclos. Quando a gente ia viajar, eu listei as coisas que eu queria trazer, principalmente de cadernos, o que eu precisava trazer, o que eu não precisava, porque é muita coisa, né. Aqui, ó, da semana, 26 a 30, aqui um estudo de cores que eu fiz, que eu achei bem legal, de análise de cor. E aí é isso, ó. E aí é que acabou. Vocês verem a migração. E eu sempre faço isso no final, mas aqui acabou que eu acho que eu já fui migrando logo pro outro caderno. O índice, ele não tá completo, eu preciso terminar. Mas é isso, né? Mostrar que na vida real a página de saúde, que eu acho muito legal, que teste de caneta, dá pra ver que vaza bastante, né? E aqui não vaza, né? Mas marca, né? Fica a sombra aqui, né? E esse aqui é um baguá que eu acho legal, do céu posterior, né? De ter sempre comigo, assim. Tava estudando bastante sobre Feng Shui. E é isso, espero que você tenha gostado, esse comentado. E depois eu vou deixar aqui linkado, já tem os dos bujos anteriores a esse, de 2020. Então, esse foi de junho, julho, agosto e setembro. E vou marcar também na sequência os próximos à medida que eu for postando. Espero que vocês gostem e que tenha dado boas ideias. Até mais.